Vamos continuar com o debate. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, para um pedido de esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, que no momento em que cresce a xenofobia na Europa e a Dinamarca se prepara para confiscar bens de refugiados, a Comissão Europeia não diga nada sobre isso e se desmultipliquem declarações e rondas de imprensa para atacar o esboço orçamental português, diz tudo sobre a Comissão Europeia. Mas digo mais. Que a direita do PSD venha aqui a este plenário atacar o país utilizando a Comissão Europeia como pretexto, tenham ou não tenham bandeirinha na lapela, diz tudo sobre a direita e o facto de nunca serem capazes de defender Portugal, pelo contrário, atacarem sempre o nosso país. É bom lembrar que a Comissão Europeia, que agora parece tão preocupada com regras e com déficit, foi a mesma que há muito pouco tempo obrigou Portugal a uma coisa que não aconteceu em mais nenhum país da União Europeia, com a entrega de 3 mil milhões de euros ao Banif para o vender ao Santander por 150 milhões. Vimos agora os lucros do Santander e vimos que os dos 6 mil milhões de lucros que o Santander apresenta, 300 milhões são um crédito fiscal que herdou do Banif. A Comissão Europeia está verdadeiramente a assaltar o nosso país. Quem se diz tão preocupado com o déficit devia se preocupar, antes de fazer o nosso país gastar 3 mil milhões de euros com uma conta que não era sua. Mas mais, quem se diz tão preocupado com as regras devia ter tido cuidado quando, enquanto ainda estava a correr o concurso para a venda do Banif, já a Comissão Europeia mandava um mail a dizer qual era o vencedor do concurso. Quando falamos com batuteiros, é muito difícil dar atenção às regras que tentam ou não prescrever. Sr. Primeiro-Ministro, eu uma vez num debate quinzenal trouxe uma Constituição da República Portuguesa para oferecer ao seu antecessor, que tinha muitas dificuldades em compreender que em Portugal há uma lei para cumprir. Eu hoje trouxe-lhe uma Constituição para si, não para si, que sei que a leu, mas para a partilhar com a Comissão Europeia. Porque, tanto quanto nós percebemos, a Comissão Europeia também terá sido enganada, veja-se lá, por PSD e CDS. Quem vive em Portugal não ficará muito surpreendido. Sabemos como fomos enganados quando nos prometeram a devolução da sobretaxa ou que a austeridade algum dia criaria emprego ou consolidação das contas públicas. Mas, enfim, o governo PSD-CDS disse em Bruxelas que cortes em salários e em pensões que a nossa Constituição não permitia eram cortes permanentes, estruturais. Que uma sobretaxa que só podia ser transitória e que PSD e CDS prometeram aqui que seria transitória, afinal, ficaria para sempre. E, portanto, este é o momento de se explicar à Comissão Europeia que a Constituição em Portugal é para cumprir. Que se lhes prometeram que Portugal ia cortar onde não podia cortar porque a sua lei fundamental não permitia, mentiram-nos e que estamos aqui para responder pelos direitos e pela soberania do nosso país. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal é uma república soberana, é o primeiro artigo da nossa Constituição Europeia. E precisamos de nos perguntar, quando a Comissão Europeia exige metas de déficit ou financiamento a bancos, como não exige a mais nenhum país europeu, porque é que alguma vez achou que podia exigir a Portugal? O Sr. Primeiro-Ministro começou por Sérgio Godinho, eu cito também Sérgio Godinho. O que é que Portugal tem que é diferente dos outros? Porque havemos nós de aceitar esse assalto ao país? E, Sr. Primeiro-Ministro, quero dizer muito claramente, há uma maioria no Parlamento e há uma força no Parlamento que apoia o Governo com a coragem para fazer frente a Bruxelas. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Catarina Martins. Nós temos a visão, como sabe, que devemos ter uma postura construtiva relativamente à União Europeia. E devemos-lo ter não nos colocando na posição de levar problemas para a Europa, mas ajudar a Europa a construir soluções. É por isso que definimos como prioridade no diálogo com as instituições europeias uma questão que, não estando a atingir diretamente o nosso país, é hoje uma questão central para os valores humanos na Europa e que é a maior ameaça ao futuro da União Europeia, que é a crise dos refugiados. E por isso temos dito à Comissão, disse ontem à presidência holandesa, direi para a semana na Alemanha, que Portugal, talvez precisamente por não estar sob uma grande pressão, não se sente menos obrigado a contribuir para ajudar a resolver este problema. Porque uma Europa onde há valores fundamentais que são sacrificados, ou onde um Estado exige a expulsão de outro do espaço Schengen, não é uma Europa que se reforce, é uma Europa que se divide, e uma Europa dividida é uma Europa que se enfraquece. Nós temos e podemos fazer, quer no reforço da vigilância da fronteira externa, quer a ajudar o funcionamento dos hotspots na Grécia, quer ajudar a funcionar o processo de relocalização dentro do espaço europeu, quer ao nível bilateral, convidando a poderem residir em Portugal pessoas que fazem, aliás, falta ao país para reforçar o nosso potencial de crescimento e para assegurar o bom funcionamento de instituições onde há vagas, por exemplo, em muitas instituições do ensino superior e onde podemos acolher com capacidade de alojamento alunos que estão hoje impedidos de prosseguir a sua formação. Devemos, por isso, ter uma posição proativa, mas devemos ter uma posição também muito clara em matéria da nossa política orçamental. Sei que aí não estamos 100% de acordo. Agora, relativamente aos 20% em que não estamos em acordo, eu assumo essa cota. Nós faremos tudo para cumprir as metas previstas para o déficit orçamental. Agora, há uma coisa que eu gostaria de deixar claro, é que o faremos sem sacrificar os 80% onde estamos de acordo. E isso não é só por aquilo que nós negociamos entre nós, tem a ver também, e em primeiro lugar, com aquilo que eu próprio prometi perante os portugueses e, como disse há pouco ao Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, o primeiro pressuposto da confiança é fazermos o que dissemos e não fazermos o contrário daquilo que dissemos. E essa reorientação da política económica é fundamental para crescer, é fundamental para criar emprego e é fundamental também para ter uma consolidação saudável e sustentável das nossas finanças públicas. Se não crescermos, nunca mais teremos menos déficit e menos dívida e por isso temos que alterar de uma vez por todas esta orientação para podermos ter resultados diferentes e essa é a ambição que teremos e essa é a ambição que queremos concretizar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina. Consequências concretas na vida das pessoas, medidas sobre salários, sobre pensões, sobre apoio social. Há uma medida que é de uma extraordinária importância, porque é um direito básico e essencial que esteve sob ataque do governo PSD-CDS e que precisa agora de uma resposta clara. Queria falar-lhe da habitação. Nós temos questões várias para responder e para resolver sobre a habitação em Portugal. Demos já um primeiro passo quando, aqui na Assembleia da República, se acabaram com as execuções fiscais da habitação própria, porque quem perdeu tudo não pode também perder a casa. Temos muito mais para debater e vamos fazer esse debate. Mas há, hoje, aqui no Parlamento, uma audição
pública que foi promovida pelo Bloco de Esquerda, mas onde estarão presentes pessoas que vivem em bairros de renda apoiada, de Braga a Setúbal, tanta gente que se vê por uma lei iníqua, por um aumento iníquo que foi feito por PSD-CDS, na iminência de perder a sua casa. Os aumentos de rendas foram brutais e são aumentos de rendas brutais que são feitos tendo em conta o rendimento bruto e não o rendimento líquido. Ou seja, a renda que é suposto apoiar quem menos tem é cega ao rendimento real que as pessoas têm e, portanto, a justiça não existe, só existe injustiça. E a acumular a injustiça de aumentos brutais com base em rendimento que as pessoas não têm, porque é bruto e não líquido, seguiu-se também a possibilidade de despejo das pessoas das casas onde viveram toda a sua vida. Sr. Primeiro-Ministro, aqui estarão as pessoas que vivem nestes bairros e que não desistiram ao longo deste ano de lutar, destes anos de austeridade, destes anos de PSD-CDS, de lutar por este direito básico e essencial que é a habitação. Nós ouvimos já declarações do Partido Socialista dizendo da sua disponibilidade para alterar a lei da renda apoiada. E a pergunta que lhe faço é muito concreta. Podemos garantir a estes moradores, a estas pessoas que precisam ter o direito à habitação, que a lei será alterada, que onde está rendimento bruto passará a estar rendimento líquido para que haja justiça, que este Governo não irá despejar ninguém das casas onde mora? É essa garantia que precisávamos ter aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins. O programa do Governo tem inscrito uma ideia fundamental, é que nós necessitamos de uma nova geração de políticas de habitação. Durante décadas, a necessidade de habitação foi distorcida, a necessidade de políticas de habitação, por um lado pelo congelamento artificial das rendas, por outro lado por um acesso fácil ao crédito, que respondeu em grande medida às políticas, às necessidades de habitação, e por isso, desde os programas de erradicação das barracas na década de 90, verdadeiramente não tem havido uma política de habitação em Portugal. Nós precisamos de uma nova geração, porque o tempo das rendas congeladas acabou e o tempo do crédito fácil também acabou. Hoje vamos voltar a um novo paradigma da habitação, do meu ponto de vista mais saudável, em que em vez da prioridade à construção nova, vamos dar prioridade à reabilitação, em vez da prioridade à compra da casa própria, vamos dar prioridade ao arrendamento. Isto vai nos recolocar numa situação em que todos os países europeus, aliás, têm estado ao longo destas décadas, que é a necessidade também de responder às necessidades de acesso à habitação por parte da classe média e, em particular, por parte dos jovens. E, por isso, uma das apostas fundamentais do programa do Governo, a parte da dinamização da reabilitação, é a criação de programas de renda acessível. Mas não esquecemos, quando olhamos para a nova geração de políticas, os problemas que subsistem da anterior geração de políticas de habitação. Eu fui Presidente da Câmara durante vários anos e não posso garantir, obviamente, que hoje, como Primeiro-Ministro, porque estou numa posição distinta e de um ponto de vista distinto, coincida da mesma forma hoje a minha posição relativamente à que tinha como Presidente da Câmara. Mas neste caso concreto, o que está em causa não são pontos de vista do Estado e dos municípios. O que está em causa é a visão que temos sobre o direito à habitação e o que é a justiça social na habitação enquanto medida de apoio social. E sobre essa matéria, eu penso hoje como Primeiro-Ministro exatamente o mesmo que pensava quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E o entendimento que tenho é que a renda tem que ser calculada não com base no rendimento bruto, mas com base no rendimento líquido, porque é o rendimento líquido que delimita a medida da necessidade e não o rendimento bruto que nos permite aferir qual é a necessidade efetiva desse apoio social. Foi assim, aliás, que pratiquei, é assim que entendo que deve ser. Assim como, do mesmo modo, acho que, obviamente, não pode haver qualquer tolerância quanto ao incumprimento nesta medida de apoio social, mas que não é aceitável a adoção de medidas
de despejo administrativo, quando essa garantia do cumprimento das obrigações Peço-lhe que conclua, tem que ser Sr. Primeiro-Ministro, célere, faz mas não favor. pode ser distorcida de uma forma administrativa. Isso acho que não seria um caminho de relacionamento digno com quem vive em casas de renda apoiada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do CDS-PP. A intervenção está a cargo do Sr. Deputado Nuno Magalhães. Faz favor.